File, Start, Tether Capture. Aqui é uma parte importante. A gente precisa determinar o nome e onde vai salvar as informações. A gente vai salvar essas fontes. Então a gente seleciona aqui o nome, primeira coisa, vamos colocar digitalização de treinamento. Aqui a gente seleciona a nomenclatura que vai usar. Se é o nome da seção que eu coloquei uma sequência numérica, tem outras opções aqui para escolher. Então, beleza. Agora está conectado, está me mostrando aqui as configurações. Eu posso mudar as configurações da câmera direto no computador. Por quê? A gente vai ver que tem como a gente colocar aqui nesse botão Live. É muito importante e muito útil. Por quê? Ele me dá uma visão direta da câmera. Então aqui eu consigo regular a foto dela. Aqui eu consigo regular a foto dela, todas as configurações de abertura, velocidade e ISO. Em inglês, velocidade é shutter speed. Está escrito aqui. Mas isso está configurando a câmera mesmo? O Lightroom permite uma conexão para fazer uma captura vinculada. Ou seja, eu acesso a câmera pelo computador. E a orientação do livro. Então, a gente vai precisar colocar mais alto aqui, para que caiba o livro inteiro. Por exemplo, vamos começar pelo superior. Nessa barra superior aqui, a gente tem a biblioteca, o modo de desenvolvimento, o modo de mapa, e aí tem outros que a gente não vai usar. A gente só vai usar esses dois aqui, esses dois primeiros modos. Todos os painéis, o superior, lateral, inferior, vocês estão vendo que tem uma setinha aqui em cima. Isso serve para minimizar o painel. E a gente pode minimizar todos eles. Vocês abrem o Lightroom e está desse jeito, é por conta disso. Então, vocês podem abrir os laterais. Isso vai deixar vocês em todas as funções. A gente precisa estar atento. No painel da biblioteca, tem todas as capturas que a gente vai fazer. Desenvolvimento é o que vai nos dar os ajustes precisos da imagem. Nessa configuração aqui, que é a básica, a gente tem configuração de exposição, contraste, luzes, sombras, brancos, pretos, textura, claridade, de rays, não sei como traduzir isso, vibração e saturação. Aqui, o que é importante? Luzes vai afetar tudo que é claro na imagem. Você pode ver que a parte escura da imagem não está sendo afetada. Sombras vai afetar tudo que está no espectro escuro da imagem. Certo? Como que a gente aprende a ver isso? Nessa janelinha aqui, onde tem luz e onde tem sombra. Aqui estão as sombras e aqui as luzes. Então, do escuro até o claro. Vocês estão vendo que tem um grande acúmulo de informação do lado escuro e que está dizendo isso. Está lendo essa parte aqui, que a imagem tem uma grande porção do espectro escuro e tem uma grande porção aqui no espectro claro, certo? Porque a gente tem esse grande contraste mesmo. O livro é muito claro, o fundo é muito escuro. Então, o nosso histograma ele vai estar representado, na maioria dos casos, desse jeito. Uma grande porção aqui no claro, uma grande porção aqui no escuro. O que a gente não deve ter? Nenhuma dessas duas setinhas devem estar ligadas, como está aqui, deve estar desse jeito. Por quê? Isso quer dizer que está perdendo um pouco de informação. E nesse ponto a gente tem que ter uma atenção especial, porque a gente não pode perder informação do livro de jeito nenhum. Você vai perceber porque a câmera entrou em suspensão. Isso daí
É legal, de repente, a gente, na configuração da câmera, desligar esse modo de suspensão, porque aí a gente não fica com essa questão. Então, aqui está mostrando que nas sombras, se eu deixo o mouse aqui em cima, estão vendo que aqui embaixo, ele está mostrando uma barrinha azul. Se eu diminuir isso aqui, ele vai mostrar uma parte maior, no azul aqui embaixo. Se eu clico nessa setinha, ele mostra permanente. Se eu clico nessa daqui, também mesma coisa. E o que isso vai me mostrar? Onde está perdendo informação. Vamos lá. E o recorte. O recorte, a gente deve deixar o sentido que estava lá. Se a gente tem que ver, a gente vai pro olho. Se eu vejo que eu estou mexendo, ele está sempre no mesmo tamanho, e não está exatamente nesse tamanho. Se a gente monta aqui nesse caderninho, por no painel de recorte, aí ele vai mostrar o aspecto desse recorte. Eu posso selecionar, eu vou fazer manual. Aí eu posso enxergar uma delas de volume. Então, eu coloco aí mais ou menos no sentido de cada lado, no olho mesmo, para ter uma imagem legal. E na hora que eu fecho esse painel, ele recorta a imagem. Então, eu recortei a imagem. Eu não preciso de fundo. Então, esse tecido aqui, o ideal é que ele fique bem escuro. Então, a gente vem aqui na barrinha de sombras, ou né, shadows, que aqui está em inglês, e posso diminuir um pouquinho. Na parte de luz, eu não quero que fique estourado, né? Desse jeito, fica exposto. Então, eu posso diminuir um pouquinho também esse daqui, certo? Para que eu não tenha perda de informação aqui, eu preciso verificar se aqui nessa setinha do histograma eu estou perdendo alguma informação para a luz. Ele não está me mostrando que eu estou perdendo nenhuma informação aqui. O livro ele não tem esse. Ele não é tão claro. A página ela tem uma cor, né? Então a página ela não é branca. Essa setinha aqui não pode estar ligada, no sentido que a gente fica deixando super exposta a imagem. Uma coisa que melhora a nossa visualização, na hora que a gente não usa, a gente pode ver, por exemplo, aqui, que a claridade melhora a nossa percepção. Só que você não pode modificar o aspecto do livro do jeito que transforma. Então a gente vai sempre colocar uma versão muito pequena, certo? Então eu posso aumentar um pouquinho a qualidade, porque isso vai melhorar a visualização do estudo. Vou fazer com que o meu livro fique mais fácil de ler e visualizar. Aqui, nesse painel aqui, eu tenho o menu do detalhe. No menu do detalhe, eu tenho que aumentar um pouco a nitidez. Beleza? Tem uma coisa que a gente vai usar, que não está comigo, porque essa daí é do projeto, e ficou com o Léo ou com o Bruno, que chama Color Checker. É basicamente Parece uma régua, né? isso. Como se fosse uma régua cheia de quadradinhos coloridos, quadradinhos cinza. Isso serve para a gente calibrar a câmera para que está dizendo, você instala um programa no computador, isso daí a gente vai ver mais para frente, porque não tá esse material não está comigo. Ele vem com um software que você instala no computador e você faz uma foto, que é como se fosse um livro. Você abre ele assim, e ele tem um monte de corzinha, um monte de escala de cinza, uma régua, e você tira uma foto desse color check,
coloca no aplicativo dele e ele faz uma configuração de cor para que a câmera e o software estejam configurados para que seja realmente a cor mais fiel possível. Você vai lembrar ali em File, o arquivo, naquele menu lá de cima, isso, ali, Tethered Capture, ou captura vinculada, aí, beleza. Aí selecionou o nome, que sempre vai ter que colocar, né? Aí já está esse nome que a gente usou. A numeração de início, como a gente já tirou umas fotos, por isso está ali 1, 2 ou 3, né? E dá um OK ali. Beleza. Aí conectou na câmera. Pode abaixar essa janelinha, puxa quando aparecer a mãozinha. Beleza. Então, está configurado, mas é sempre bom a gente verificar que está, né? A configuração 200, 8200, acho que é um. Tá difícil porque ele tá um pouquinho. Ele tá com o contrapeso da. Eu não tinha soltado. Aí. Ó. Aí a linha. Aí deu. Pode descer um pouquinho. Tá bom. Fechou. Então vamos abrir o livro pra gente ver se ele tá cabendo aí, né? Nessa série. Tá cabendo? Vamos ver quanto tem de margem de cada lado. Como o livro a gente vai sempre abrir e falar, por experiência, eu percebo que ele corre mais para aquele lado. Então é melhor a gente deixar menos espaço para aqui do que de lá. Ele está ao contrário. Beleza. Então, aí está meio fora de foco. Tem como a gente regular, se a gente alcança a distância aqui, a gente consegue regular direto da lado, ou a gente regula por ali. Dê uma olhada que tem, ó, ali tem um botão que está escrito AF, tá vendo? Se você clicar num, ele vai tentar fazer o foco automático. E aí ele fez, deu certo. Pode não dar certo. Esse foco automático, aí você vai nas setinhas do lado e configura no manual. Isso é uma coisa muito importante. Eu lembrei agora. Câmera, na hora que a gente vai fotografar, ela vai tentar fazer o foco, se tiver configurado o foco automático. Então, o que é importante? A gente focar e depois dar o foco automático. Porque a gente tem a garantia que vai ficar naquele foco. Não, porque ele fez uma foto de longa exposição, como se ele não tivesse configurado, como se ele não tivesse reconhecido essa última configuração. Ela é 260. Foi 160, essa entre 100 e 200. Foi 200 de novo? Isso. Aí clica mais uma vez para fazer a foto. Beleza. Foi no tempo. Fecha a janela de Live View. Isso. Aí a gente tem o livro. E a gente está vendo toda a textura dele. Dá um zoom ali nas letras. Só clicar. Aí. É isso que a gente quer. Qualidade total. Foco total. Dá uma olhada na parte da capa. Não estou dando para ver direito. Por quê? Para direita. Porque ele está com um recorte anterior do outro livro que é menor. Então ajusta o recorte dele. Recorta lá na direita. Isso, aí, ó. Perfeito. Aí, tá vendo? Entra a imagem total e ele está te mostrando o recorte que você fez. Então ajusta aí um centímetro de cada lado. Ali está com o cadeadinho fechado. Por isso que você está conseguindo mexer tudo junto. Aí fecha o menu de recorte. Beleza. Isso. Agora dá um zoom na capa, bem nos cantinhos. Isso. A capa está em foco, o livro está, a página superior está em foco e a capa está em foco. Beleza. É isso que a gente quer. Fechou? Aí você pode ver que ali mesmo nesse cantinho, você está vendo um monte de pontinho branco?
Isso daí a gente vai ter que fazer com frequência. Essa limpeza a gente vai ter com frequência. Então, eu percebi que muitas vezes isso aqui é bem eficiente, mas tem algumas que ficam presas. Então, agora, fechar sempre com cuidado de qualquer vocês vão ver. Esse movimento de capa, abrir e fechar o livro, mexe em outro lugar. Isso. Estica o tecido, vê se nas bordinhas aqui não tem muita bolinha, porque isso vai aparecer. Aí, como já configurou, aí não precisa. Era só mesmo para ver. Sim, fecha lá. Isso. Pode bater. Eu acho que é essa. Olha lá. Isso. E a foto da capa, então, não. Já está acontecendo. Não, porque aí você recorta depois, entendeu? O que dá? Faz mais uma. Eu acho que o João estava na frente, deu um pouquinho de sombra ali embaixo, tá vendo? Não tem detalhe nenhum no tecido. Fechou. Agora a gente parte, pega dois livros daqueles ali, João. Oi? Isso. Pra gente colocar de apoio para a capa. Chutar o tripé na câmera, perde um ponto. Aí você perde enquadramento, perde tudo. Beleza. Pode? Isso. Aí eu peguei só deixar sempre desligado. Do lado esquerdo e direito dá para diminuir um pouquinho, e em cima também. Então, mas se tivesse essa forma automatizada, a gente não precisaria. Mas é legal na captura a gente ter. Não, a gente ter essa tensão. Porém, se cada foto a gente estiver aqui recortando. Ah, não. Isso é um negócio que perde muito tempo. Ó, clica na setinha de voltar dentro da casa. Aí, tá vendo? Não mexeu o livro. Isso é o ideal. Parece que está uma foto em cima da outra. Certo? Certo. Isso que a gente precisa. Esse canto aqui da folha está dobrado. Isso a gente tem que corrigir em todas as páginas. Nessa digitalização, a gente sempre tem que olhar. E às vezes é até mais fácil olhar ali no computador, dar um zoom nos cantinhos, ou olho aqui no livro mesmo, mas observar que não tenha nenhuma orelha de cachorro. Esse cantinho dobrado aí é um problema. Então, a gente tem que desvirar isso aqui, tá? Corrigir em todas as páginas. O ideal é usar uma espátulazinha que a gente para a gente fazer essa correção aqui. E na hora da limpeza, né, gente? Isso na limpeza, o ideal é que isso seja corrigido Na limpeza. Isso. É a última foto. Fecha aí. Deixa a dobra empurrar dentro. Entendeu? Senão ele não vai querer. É mesmo assim. Aí esse daqui, gente. O ideal é a gente fazer isso aqui na limpeza do jeito certo, né? Aqui, não é o material que a gente vai usar, e a gente está fazendo essa preparação, é só considerar essa parte. Só essa parte, entendeu? Mesmo assim. O que é o ideal? Como que eu aprendi a fazer isso? Fazendo a foto sincronizada, tirar o dedo na hora de apertar o gatilho. Tem que ser mais rápido. Ser mais rápido que uma pessoa só fazendo não dá certo. Então, mas a questão também de vidro, né? De repente, algo assim, a gente pode pensar num vidro para colocar em cima. Por isso que eu estava perguntando na questão do vidro, porque eu já percebi que vai ter muito documento que vai ser interessante por algo em cima.
vidro, pelo menos. Que nem aqui, se você tivesse um vidro aqui segurando, ele fica planificadinho, né? Ele fica retinho. Então, fizemos, em teoria, um livro de capa a contracapa. O que a gente precisa fazer agora? Finalizar esse recorte da contracapa aí, né? Porque capa e contracapa a gente vai entregar a imagem só, né? E 1 centímetro de cada lado, para todos as digitalizações. Dá um ponto, assim. Pode ter uns cantinhos também, você consegue configurar dois pelo canto do recorte. Ok. Aí dá um zoom no canto esquerdo, eu não tinha entrado nisso aí. Lá em cima, não, lá na esquerda. Ah, não, aqui é na tela. Lá em cima, não sabe? Esses são os pontinhos brancos que a gente tem que mudar. É possível corrigir, ou de uma forma que já foi feita, na condição de manchas ali em cima. A terceira ali, embaixo do histograma. Embaixo do histograma. Isso, histograma. É isso. Terceiro. Ah, isso. Isso. Aí, ele usa o tamanho dele, fazendo tem size ali embaixo. Aí, para não fazer assim. Então, é só. Aí, clica ali. Só. Quando são poucos, a gente consegue fazer assim. O ideal é a gente evitar tudo na foto, né? Aí, para conectar o tela, para produzir. Temos aí de capa a contracapa. O que a gente vai fazer? Essa aqui é a capa, né? Essa é a capa. Perfeito. Você também. Seu recorte. Macetes. Volta. Pode fechar a ferramenta de recorte. Cadeadinho, não precisa se preocupar se ele está aberto ou fechado. Clica na contracapa. Isso. Aí clica na capa. Aqui embaixo, vocês estão vendo? Põe mão aqui em cima. O pessoal aqui também. O que ele fez? Ele copiou todos os ajustes da imagem anterior que você estava visualizando. Então ele vai manter o mesmo recorte da contracapa. Aí você, acessando o recorte novamente, você só enquadra sem ter que mexer e ele vai ficar capa hiper. Aí você vai ter capa e contracapa. Ah, isso mudou. Clica em cima do recorte. Isso, e mexe ele do outro lado. Aí. Isso. Aí você finaliza aí. Pronto. Aí você tem o mesmo recorte capa e contracapa. Já aplico aqui nele? É obrigatório? Não, detalhe. A gente tem isso. Próprio overlay. Vai. Fechou. Então, isso vai acontecer no projeto. É legal a gente ver. Ó, tem várias fotos que a gente faz antes para configurar tudo ali. Que a gente não precisa delas. A gente precisa da primeira que a gente fez com o color check, certo? Então, lá na frente a gente fez uma com o color check aberto, né? Vamos colocar essa daqui. Isso. As outras a gente não precisa. Então, ó, seleciona essa aqui, dá um shift e seleciona até a 4. Isso. Selecionou, tá vendo? Aí você dá um clique direito, remover. Isso. Remover do disco também, porque você não quer ficar guardando. Armazenando coisas que não vai usar. E daí tem todas Aí, essas outras aí que a gente não vai usar. Então você seleciona dessa, shift, até a que você recortou. Aí, com direito a remover fotos, deletar discos. A gente não precisa dessas imagens. Essa aqui também não precisa. Essa também não precisa, é só essa. E essas outras aqui estão duplicadas também. Esses três aqui, né? Isso. Aí você vai deixar uma, né? Ver qual que é a que está certa. Normalmente é a última depois que você deu a sequência. Isso. Remover fotos. Remover o disco. Beleza. Aí você dá uma revisada para ver se não está tendo Color check, capa. isso.
tá caindo, se você não tá mexendo muito, se não tem uma sujeira, se Essa não daqui aparece também, né? Aí você pode apertar delete, quando é uma foto só, aperta delete. Isso. Não, mas tem várias ali que a gente vai essa também. Aí, isso é um erro que tem no programa. Você viu que você apertou delete e não foi. Por quê? O anterior que você deletou é como se ele saísse da janela. Então você clica na janela de novo, dá um zoom, tira o zoom, ou clica nessa parte cinza, aí ele já volta pro aplicativo. Não, Não, é a primeira, a segunda. Então é essa, a 6 e a 7, você tira. Isso é legal ir fazendo quando a gente repete a mesma página. Logo em seguida que a gente mudou já e conseguiu resolver o problema, a gente apagar, senão a gente esquece que a página é duplicada. Para um livro de 400 páginas, tem uma página lá no meio que você precisou ficar segurando e fez várias fotos da mesma. Você fez, decidiu, afinal, já exclui as outras para não faltar, não ficar repetindo, porque não dá para a gente ficar repetindo o livro inteiro toda hora. A gente está fazendo isso para ver esses detalhes. Vê se não tem nenhum cantinho dobrado. Essa foi a primeira foto que a gente fez, né? Isso a gente tem que ver no livro, tem que corrigir depois, não vale a pena, aquele cantinho dobrado. Esses cantinhos dobrados a gente não pode deixar passar. Então, mas essa é aquela questão, né, da gente focar na limpeza disso. Clica na foto 4. Agora clica na foto 5. Então veja que a margem direita ali, por conta dessa página ser um pouco maior, tá sobrando, tá faltando espaço. Então eu vou corrigir essa daí no recorte. Não tem problema de uma foto para outra ter um tamanho diferente, né? Aí você aumentou tudo, ó, tira o cadeado. Ctrl Z, gente, é uma função, todo mundo sabe Ctrl Z, né? A maioria dos aplicativos Ctrl Z eles fazem. Isso. Eu sinto que está sobrando um pouquinho embaixo, dá para diminuir isso. Pegar que fique tipo 1 centímetro só mesmo. O atalho dessa ferramenta de recorte, que vai ser muito útil para a gente, é R. Aperto E. Seja a mesma margem disso. Fechou? Aí você avança para a próxima imagem. Você pode ser na setinha e dá um previews ali. E colar a foto prévia. Aí, tá vendo? Agora eu posso para vocês. Bora para você conferir se é isso mesmo? É isso. Fechou. Aí, da foto 8, você dá um previews também para manter o recorte. Se vocês não lembrarem dos atalhos, você deixa o mouse em cima da ferramenta e mostra o atalho. Legal. Agora a gente vai exportar. Como que a gente exporta? Como que esse daqui é o como exporta. Então a primeira imagem que a gente exporta é essa, que vai estar com o nome do Ledger. Esse aqui no caso o nome era Contas Correntes. E aí a imagem 0000, que é a do Color Checker. Aí o Ledger, a digitalização oficial, assim, dele começa a imagem 1, que é a capa, né, que nem a gente fez. Que aí é o 0001. Então vocês podem ver, ó, esse daqui tinha várias páginas cortadas que não tinha realmente nenhuma informação ali que a gente pudesse recuperar. Então esse foi o jeito que a gente digitalizou. Aí a partir daí, outras páginas, esse livro é a única coisa que tinha de informação tirada. Então ficou desse jeito aqui. Dentro dele tinha alguns anexos, isso é importante. A gente encontra anexos em alguns livros que estão soltos. Alguns estão com grampos, alguns estão com clips. E a gente precisa fotografar eles na página onde a gente encontrou eles, porque às vezes aqui e precisa fotografar eles individualmente. Então esses anexos aqui,
Isso é muito importante, inclusive vocês anotarem. Os livros que tiverem anexo, a gente precisa deixar isso registrado. Esse livro continha tantos anexos na página 121. A gente fotografa com eles na página e depois retira eles para ver a informação que está continua a digitalização. A gente marcou em que página eles estavam. Ao final do livro, a gente digitaliza eles individualmente, Sempre no final. Isso. E aí a gente deixa um anexo de texto na pasta onde a gente digitalizou. A gente coloca anexos. E aí, na página 138, tinha 2 anexos, um envelope e uma folha recortada. Isso. Um arquivo de texto com todos os anexos que foram. Como que vai ficar o projeto final? Esse daqui são alguns livros que a gente fotografou. Normalmente é o número que o livro vai ter de nome. Mas se não, vai ser 0001, 0002. Os ledgers vão estar descritos dessa maneira. Aqui, então, com essa nomenclatura, mas é desse jeito que vai estar na organização de vocês. Então, contas correntes, por exemplo, que vai estar a pasta com os arquivos crus, todos os arquivos aqui, que nem vocês estão vendo, desse mesmo jeitinho, e dentro dele 2 pastas que a gente vai exportar. Esses arquivos em RAW, a gente não vai fazer o upload. Então, o que a gente vai usar no projeto, que vai fazer o upload na biblioteca da UCLA, são as pastas de JPEG e TIFF de cada livro. Então, por exemplo, esse ledger aqui é um exemplo legal da gente ter, porque o livro é menor do que o color checker. É uma cadernetinha pequenininha. Então, aí fotografa ele em cima, né? Pode ser ou embaixo, aí, no que dê o melhor enquadramento, né? Legal mesmo. Aqui tem um exemplo de como eu fiz alguns anexos que tem. Para não ter que ficar configurando a câmera para cada um enquadrar, a gente tem um enquadramento para o livro. Finalizou o livro, a gente pega esses anexos que tem livro que tinha mais de 100 anexos. Então não dá pra gente, assim, não é viável a gente fotografar individualmente cada um. O que eu fiz? Eu fotografava, dependendo do tamanho, às vezes até 6 anexos numa imagem, e depois no Lightroom tem como a gente pegar e clicar aqui com o clique direito na imagem. Eu selecionei ela. Vamos pegar essa daqui, por exemplo, que tem essas 2 opções. E aqui eu tenho criar cópia virtual, Create Virtual Copy. Aí eu crio uma cópia virtual, que é exatamente isso. Então ele não duplica o arquivo RAW, ele só duplica aqui a minha visualização. E na hora que eu exportar, ele exporta também. Então vamos supor que isso daqui é um anexo. Eu posso, então, fotografei os 2 anexos que tem no livro, aí eu recorto um anexo na imagem inicial e na cópia que eu criei, eu recorto o segundo anexo. Certo? Então, eu evito de ter que fazer uma foto para cada um, desse jeito. Se eles forem muito pequenininhos, compensa aí selecionar os que são menores, agrupar eles e fazer uma foto mais concentrada, porque a gente dá um zoom muito grande na imagem, tipo, se ele for um anexo muito pequeno, a gente perde informação. Não é o caso porque é um anexo maior, mas às vezes é um pedacinho de nada, um selo, sabe, alguma coisa que tá solta ali. Aí não é legal a gente ter muitos pequenininhos e recortar para não perder tanta qualidade. É isso. Então vamos para a parte de exportação dos arquivos. Então a gente precisa exportar eles em JPEG, no tamanho total deles, e em TIFF. Como que a gente vai fazer? Selecionou todos os arquivos aqui, dou um clique direito, exportar, exportar. Já ter parado aí, né? Isso.
Aí a gente vai criar um preset, né? E vamos colocar aqui MIP 2025, só para JPEG, que esse daqui vai ser o da exportação em JPEG que a gente vai fazer para o MIP. E aí tem algumas configurações aqui que a gente tem que fazer. Aqui, manter na mesma pasta que a original, tem várias opções aqui para a gente escolher, né? E a gente vai deixar aqui, né, a mesma pasta que a original, ou seja, onde a gente fez a captura, ele vai criar uma subpasta. Aqui a gente coloca colocar em subpasta. E aqui o nome da pasta, a gente tem como configurar para deixar o nome do arquivo na hora da gente exportar. Então, deixando sem nada aqui, ele vai perguntar, na hora de dar OK, exportar, ele vai perguntar que nome colocar. Aí, renomear, a gente vai colocar em renomear, vai marcar essa opção, e a opção a gente tem que configurar aqui para uma configuração personalizada, que é o mesmo nome, a gente vem aqui, o mesmo nome da pasta original, mais uma sequência. Isso aqui é como se fosse um código de computador, que a gente pode ver com detalhes, porque isso na hora vai ser difícil lembrar de todos esses detalhes, né? Mas vai estar aqui também no vídeo gravado. Então, como que eu faço um configurado? Eu aproveito que está aqui essa marcação, que é o nome da pasta original, e aqui tá um tracinho, ele está me mostrando ali em cima o que está dando de resultado. E a sequência começando com o número 1. Então, a gente tem como colocar aqui metadados, título, deixar os títulos, dimensão, nos metadados. A sequência começando em 1. A gente tem como configurar aqui a sequência para começar com 4 dígitos, né? A numeração. Aí coloca a numeração, vai ser um número de 4 dígitos. Tem de 5 dígitos, tem, né? Essas opções aqui a gente seleciona a de 4 dígitos. Tem como colocar aqui a data junto. Nossa, que maravilha, já deixa tudo bonitinho, organizadinho. Sim, sim. Cada um que a gente colocar aqui, a gente põe insertar, tá vendo? Eu posso apagar tudo isso daqui e começar do zero. Tá. Então, eu preciso do nome da pasta, tá aqui, folder name, insertar. E aí eu preciso da sequência ou data, né, o metadados, o que eu quero incluir no nome que eu vou exportar. Eu preciso do nome da pasta e do número da sequência do arquivo. Então, eu selecionei nome da pasta e sequência de numeração, então insertei. Só que eu preciso dessa sequência e o nome da pasta separados por um underline. Acho que é um underline, né? Aqui. Vamos ver? Um underline. Então, nome da pasta, underline, uma sequência numérica, pronto. Aí, ele já pegou, que está o personalizado aqui, então ele me dá o exemplo aqui do que ele está pegando. O nome da pasta, que foi o nome que eu dei, digitalização de treinamento, underline 0001. Então ele está me dando os arquivos que eu vou exportar, vão seguir esse exemplo aqui. Beleza. Aqui em vídeo a gente não vai precisar, cada um desses, como vocês estão vendo, né, de expandir o menu. De vídeo a gente não vai precisar de mexer. Em File Settings a gente vai precisar colocar JPEG, que é essa exportação em JPEG que a gente tem, e a gente vai usar 100%, ou seja, para exportar um JPEG 100% com a qualidade total. O espaço de cor vai ser o sRGB, que é essa primeira opção mesmo. E aqui, imagem, tamanho de imagem, a gente vai desclicar isso aqui, porque a gente não quer que altere o tamanho de imagem.
A gente sempre vai deixar a resolução total, final. Aqui a gente pode deixar uma nitidez para telas, porque essa é a visualização que a gente vai ter na exportação. Então deixa nitidez para telas. Aqui tem papel mate e papel brilhante. E standard, low ou high, né? Alto e baixo. Então a gente deixa no médio, que ele vai melhorar um pouquinho a nitidez para visualizar em telas. Metadados, a gente deixa todos os metadados. E deixa aqui todas essas opções desmarcadas para não remover nenhum metadado. Então, selecionados os metadados, marca d'água a gente não precisa colocar. Aqui em pós-processamento, a gente tem a opção de abrir a pasta logo em seguida ou não fazer nada. Vamos abrir a pasta só para ele abrir e mostrar para a gente e terminou. Então, beleza. Finalizamos essas configurações. O que a gente faz? Dá um clique direito aqui e Update with Current Settings. Ou seja, a gente vai atualizar aquele preset que a gente criou com as configurações que a gente acabou de colocar. Feito. Daí quando você clicar nessa caixinha aí, ele vai salvar qualquer configuração. Aí eu posso selecionar várias opções de exportação. Eu tendo elas configuradas, esse foi um jeito que eu encontrei ali de otimizar o processo. Eu não ter que exportar em configuração diferente toda hora. Põe as duas para exportar direto. Aí a gente criou o JPEG, agora vamos criar em TIFF. Que é a mesma coisa, Isso. só que daí esse mundo TIFF. Né? Isso, exato. Então, eu clico aqui só para a gente... O último que eu tiver clicado, se eu clicar em cada um desses daqui, ele vai mudar as configurações que estão aqui. Vocês podem ver aqui. Ó, eu cliquei nesse, ele está mudando todos os valores, certo? Então, o último que eu clicar, antes de adicionar, eu vou usar aqueles dados que estão ali. Então, a gente já vai me pegar o nome que está na pasta, já vai pegar aquela configuração de nomenclatura do arquivo. Essa configuração faz uma vez só, depois é só selecionar ela. Exato. E daí você seleciona ela e vai lá naquele pontinho e ao invés do JPEG você fica no TIFF. Isso. É isso que é a mudança que você vai fazer, né? Você não vai precisar mudar mais nada. Aí eu preciso atualizar o quê? Que o formato TIFF eu tenho que mudar aqui na configuração de imagem, aqui, para TIFF, né? E daí TIFF compressão nenhuma, espaço de cor sRGB, sem transparência, em 8 bits. Essa é a configuração TIFF que a gente vai usar. O resto a gente vai deixar igual, só mudou o formato do arquivo. Certo? Então, atualizar, aqui, eu cliquei sem querer, tinha que ser com um clique direito. Porque aí, vocês viram, eu cliquei lá, ele já mudou aqui para JPEG. Ó. É porque não tinha sido mudado. Então, mudei para TIFF, clique direito, Update. Pronto. Agora eu clico aqui, está em JPEG 100%, eu clico aqui, está em TIFF. E todos com a numeração, vocês podem ver a nomenclatura. Ó, o exemplo está digitalização de treinamento, underline 0001.tif e aqui .jpeg. Então eu posso, já estou com toda a seleção feita aqui. Eu clico as duas opções que eu quero exportar. Ele já não me deixa modificar mais nada aqui, porque cada uma é independente. Aí, Batch Export. Aí ele me pergunta, para confirmar, né? Se eu quero exportar eles na mesma pasta, né? Do jeito que está aqui. Qualquer outra coisa que eu quero mudar, né? Aqui no caso ele está deixando para mudar a extensão, se eu quero maiúscula, minúscula, o número do arquivo, se não quero começar em qual. Vamos começar assim. Vamos supor que a gente tem a imagem do... legal, vamos fazer isso então. Ó. Essa daqui é a imagem que a gente tem um color checker, certo? Vamos imaginar o color checker aqui no cantinho. Se eu exportar essa sequência direto, eu não consigo começar do número 0. Eu só consigo começar do número 1. Então, o que eu faço? Eu dou nessa imagem só, exportar,
Aí eu seleciono os dois, dou Batch Export, e eu coloco selecionar a pasta mãe. Aí ele vai me dar a opção de colocar o nome da pasta. Então eu coloco o nome da pasta, esse daí esse ledger chama digitalização. Tem como a gente copiar daqui? Não. Digitalização de treinamento JPEG. Porque eu estou aqui exportando o JPEG e aqui o TIFF. Então, digitalização de treinamento JPEG. E aqui a gente coloca digitalização de treinamento TIFF. E esse vai ser o nome da pasta. Cada uma a gente vai exportar aí. Beleza. Vamos selecionar, ele tá dando um erro ali. Vamos então colocar. A gente seleciona a pasta aqui. Aí agora está deixando exportar. Exportar, agora ele vai criar uma pasta individual para cada um. Aí. A gente tem a pasta JPEG e a pasta TIFF. Só que essa imagem aqui, que está com o color checker, eu preciso que ela tenha a nomenclatura 0000. Então eu tenho que vir manualmente aqui. Isso daí eu não encontrei uma outra maneira de fazer. Mas a gente só vai exportar um livro por vez, né? Então, enquanto está exportando um, a gente pode fazer essa nomenclatura. Mudei a nomenclatura aqui, aí eu posso exportar o resto das imagens. Seleciono com Ctrl A e desseleciono a primeira, ou seleciono com o Shift, né? Desse jeito aí que vocês viram. Então, exportar 3 pontinhos. Aí, esse seleciono aqui. Batch Export. Aí ele está me pedindo para colocar aqui. Vamos colocar a mesma coisa. JPEG. E aqui TIFF. Aí a gente seleciona a pasta. Ele já vai ter, como a gente já selecionou ela antes, já está salvo ali. E exportar. Agora ele vai exportar todas as imagens com a numeração do 1 até o 9, do 1 até o 8, como tá. Aí ele está mostrando aqui a barra de progresso, né, da exportação. E aqui na pasta ele já vai criando os arquivos. Pronto, terminou. Ele já abriu mais uma pasta ali, né, porque a gente colocou para criar uma nova pasta. Então tá aqui. Digitalização de treinamento, a gente tem os arquivos RAW, as duas pastas JPEG e TIFF, cada uma no seu formato, com a qualidade que a gente precisa. Nos dois formatos. O formato TIFF é um formato bem grande, isso vai consumir bastante espaço. Ó. Essa imagem sozinha tem 93 MB, 94 MB. Então isso vai consumir um bom espaço. Vai ter HD externo. De armazenamento de dados. Vai precisar de HD externo para fazer isso. Então, a gente viu a exportação presumindo uma captação, uma digitalização sem nenhum problema de movimento de mais o livro, sem muita sujeirinha. Esse é o padrão que a gente tem. Aí, a parte do Photoshop, né, que é aquele... depois disso a gente tem que fazer o upload na biblioteca, né? E aí vai ser passado um link, a conta, né? Eu provavelmente seja a pessoa que vai fazer isso, vocês vão passar os HDs para mim, e eu faço o upload. Essa parte a gente vai ver mais no andamento do processo qual que vai ser o melhor caminho. Mas é isso, a gente exportou as duas pastas, elas vão para a nuvem da UCLA. E aí a gente adiciona, né, o arquivo de texto, que é só a gente, dentro da pasta aqui, a gente cria um novo arquivo de texto
E a gente coloca anexos underline 0001 do nome do livro X que for, né? É. Aí colocou aqui essa pasta, escreve esse exemplar tem 2 anexos na página 5, 3 anexos na página 18 e assim vai, tais anexos. A gente não chegou a especificar, detalhar todos os anexos. Não, tinha 5 anexos de recortes de folha ou de recibos fiscais, não especificamente cada um. Isso vai estar no fórum, exatamente. Então, feito isso, esse arquivo a gente copia e cola na outra pasta, né? Para a gente garantir que qualquer pasta que for acessada vai estar visível, né? Que tem anexo nesse livro e como que eles estão escritos. Fechou.